Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, hoje dia 14 de março. De 2024, hoje é aniversário do meu filho mais velho, Renan Queiroz. Bom dia, Aparecida, tudo bem? Bom dia, Bruna. E aí, Aparecida, o que tá achando do Dharma, Despertando com o Dharma? É uma maluquice, né? Sabe que já fazem... Eu comecei na pandemia. Bom dia, Simone, bom dia, Ana Karenina, bom dia, Natalina. Comecei na pandemia com uma ideia e já li, acho que 13 livros, né? O pessoal que acompanha desde o início. Bom dia, Fran. Fran tá desde o início. Aí tem no YouTube também todas as leituras. Li muitos livros. Começou com uma ideia para divulgar o Dharma durante a pandemia e aquilo tomou conta. Bom dia, Agatha. Essa música é Ó Ana, com a Malu Magalhães. Ela é maravilhosa. Malu Magalhães é maravilhosa. É de uma doçura cantando. Se entrarem no Insta dela, tem ela tocando violão, algumas das músicas que não tem no Spotify. E ela está cantando Pela Luz dos Olhos Teus, do Vinícius, que é algo de arrepiar, assim. É impressionante, uma simplicidade, ela sentada no chão tocando, com uma batida mais francesa do jazz francês, assim. É sensacional, maravilhosa. Bom dia, Ana Tereza, bom dia, Eliana, bom dia, Dene. Então é isso, gente. A Malu Magalhães é algo surreal. Bom dia, mãe, tudo bem? Bora lá? Daqui a pouquinho, para quem está fazendo o curso comigo, o encontro, não é curso, é encontro, né, de práticas. A gente tem aula hoje, porque não terá amanhã, né? Vocês sabem, né? Amanhã eu vou a São Paulo, saio de madrugada. Então hoje vai acontecer isso, né, gente? Eu viajo toda semana, então às vezes cai na sexta. Mas tudo bem. E aí é isso. Hoje então a gente tem o nosso encontro. Mas tá tudo divulgado já, né? Bom dia, Carla. Então vamos lá. Karma, com o Traleg, editora Lúcida Letra. Feito? Dados os recadinhos da paróquia? Alguém tem algum recadinho para mandar aí? Mandar um beijo? Quero mandar um beijo para a linha Vink. Pessoal da linha Vink, pessoal da linha... não sei o quê. Esse aqui é o Dharma M. Bom dia, Rosali. Então a gente está aqui no capítulo 5, página 97. Ausência do karma, vacuidade e as duas verdades. Conforme afirmamos, até o momento o karma é um elemento central para o budismo. Mas em outro nível, a realidade última do karma não foi estabelecida. Nesse ponto, os dois níveis de verdade no budismo se tornam relevantes, a realidade relativa e absoluta. O karma possui apenas realidade relativa por natureza, por isso é algo que podemos transcender. O karma é algo que precisamos ultrapassar de fato. Isso significa não apenas superar o karma negativo, mas também o karma positivo. Ambos os tipos levam ao renascimento, e o objetivo final é a exaustão das nossas propensões e tendências kármicas. Agora falando uma coisa aqui, falou em renascimento, me lembrei, ontem eu estava assistindo a TV Cultura. Bom dia, Karim, tudo bem, Mamis Loucaça? Eu adoro assistir a TV Cultura, é um canal bacana, assim. Tem um programa que eu assisto que é Matéria de Capa, sempre tem uns temas interessantes, que são curtinhos, de meia hora, assim. Bom dia, nega. Mas ontem eles cometeram, bom dia, Lu, cometeram uma gafe, assim, e eu tentei procurar no site deles para dizer, vocês estão errados. O louco chato. Não, foi uma vez, foi duas, fizeram uma matéria sobre reencarnação e disseram, bom dia, Luana,
E aí colocaram assim, o hinduísmo e o budismo acreditam em reencarnação, e aí fizeram toda a matéria, e o espiritismo acredita em reencarnação. Eu disse, não, como assim? Tá errado. Há uma diferença gritante, assim. Não é porque as palavras se parecem que elas são iguais. Reencarnação, tá dito carne, reencarnar na carne, né? Uma alma que reencarna numa carne. O budismo não acredita nisso. Ele acredita no renascimento de uma consciência, que não é a mesma coisa. E aí ela continuou com isso, e pior ainda, colocou o hinduísmo e o budismo junto. O hinduísmo é uma coisa, é tipo água e outra é vinho, sabe? É azeite, é o que vocês quiserem. Mas são coisas completamente diferentes, assim, totalmente diferentes. O pensamento, a ideia, a visão. A única coisa que tem é porque os dois estão na Índia ali, né? E o hinduísmo nem necessariamente nasceu na Índia, né? Então ficou uma coisa que para mim me incomodou, assim, que poderia ter tido alguém ali, um consultor, para avaliar isso, dizer, não é, né? Aí saem fazendo uma matéria. Isso é um problema. Pode achar que isso é pouco, assim, mas é a forma como vão construindo uma ideia. É uma fake, né? Pode ter sido, claro que foi colocado de uma forma sem intenção, de uma forma de ignorância, assim, de ignorar o fato, né? É a Rede Cultura. É maravilhosa a Rede Cultura, tá? Eu adoro ver. Mas ali eles cometeram um probleminha. Assim. Faltou um consultor. Diz, olha, não é a mesma coisa, são coisas completamente opostas. O hinduísmo aponta para lá, o budismo aponta para cá. E eu não acho isso tão bobagem assim, porque é a forma como vai construindo uma ideia. E aí tu constrói uma ideia em torno disso. É o mesmo que... eu vou mandar um e-mail mesmo. A Ana Karenina está sugerindo, porque é o mesmo que a criação das palavras, assim, eu já comentei aqui, né, até dei uma aula aqui sobre isso, como as palavras se formam, assim, né, tipo negócio, né, vamos fazer um negócio, parece uma coisa muito simples a palavra negócio, como me surgiu essa palavra agora, mas negócio significa negar o ócio, e aí tudo, tá toda a filosofia nisso, tá toda a psicologia, tá toda a antropologia nisso. Quando eu nego o ócio, eu estou dizendo que o ócio não é bom. Que estar em estado de graça não é bom, a não ser que o teu estado de graça seja em relação a um Deus, algo externo. Então a Igreja Católica vem e diz, olha, nós temos que eliminar o ócio. Né? Nós temos que eliminar esse estado de ócio, porque isso não é bom. Tu tem que estar sempre em oração, né? Esiástica. O que é oração esiástica? Que é o murmúrio, né, de mantras ou sutras ou orações em direção a Deus. Então nega o ócio. Né? E escola, justamente um lugar que era feito para escola, a origem da palavra escola, escolé, ela vem de um período em que a escola era um lugar de não praticar nada, lugar de ócio. E aí vem a estrutura religiosa, né? E aí quebra isso. Estou atravessando assim as fontes, né? Mas para ver a importância disso, quando eu dou uma informação e essa informação ela parte pela ignorância ou parte para um objetivo de moldar sociedades, é perigoso. É perigoso. Nesse caso não tanto, né? Nesse caso não tanto, é apenas uma... Não pode ser tanto. Mas está aí nas redes, né? Tem um... Agora pulando para o outro lado, bom dia Marlete, bom dia Rosclair. Tem uma série no Star Plus que é Homeland, que a gente está assistindo, são 10 temporadas, é enorme, é sem fim, assim, mas é maravilhosa, que é justamente sobre isso, assim, sobre a CIA, sobre o FBI, né, FBI, sobre o governo americano, e como as fake news vão se desenvolvendo, desenrolando e projetando aparências enganosas no mundo, através de uma frase, de uma palavra. Então eu cuido muito isso. Então quando eu digo que pode não ser algo tão complicado, às vezes é muito complicado mesmo. E essa coisa das palavras, eu fiz toda uma aula sobre isso, sobre várias palavras assim que ao longo do tempo nos enganaram, né, sobre o significado delas e nos moldaram socialmente. A gente tem que ter cuidado. Né? A gente tem que ter cuidado. Ao ler, a gente tem que saber ler também entre linhas. Para onde estão me levando? Tem que saber ler. Eu sempre digo, quando tu pegar um livro, tu tem que olhar a editora. Aqui o caso é Lúcida Letra. Tu tem que pesquisar sobre a editora. Tu tem que pesquisar a idoneidade da editora. Tu tem que ver quem foi que traduziu. Tu
tem que ver da onde vem tudo isso. Porque dependendo da editora, ela é totalmente, né, ela vai levar para um lado completamente de capciosa, assim. Né? Bom dia, Neuza. Então, feita essa delonga toda, né, mas é importante para alertar vocês, assim. Cada palavra tem um significado. E esse significado é muito importante. Tem um livro, inclusive, agora eu fui, né? Não vou achar aqui tão fácil. Tem um livro de um americano que eu tive uma indicação da Rita Von Hutt, né? Vocês sabem quem é, né? A Rita Von Hutt. Uma figura maravilhosa, assim. Que é sobre as 50 palavras mais usadas e que transformaram o seu significado, e esse significado alterou todo o processo de pensamento mundial. Então tenham cuidado. Então reencarnação é uma coisa, renascimento é outra. Eu abro muitos links, né? Esse é um problema, uma chatice. Então aqui, ó. A escola Madhyamaka do budismo Mahayana, então do caminho do meio, voltando, também teve uma importante influência filosófica sobre a noção do karma, como a escola Yogacara, que já mencionamos brevemente. Fundada por Nagarjuna no fim do 2º século, o pensamento Madhyamaka expõe a noção de duas verdades, a relativa e a absoluta. O karma é visto como real apenas em relação à verdade relativa, mas não em termos de verdade absoluta, porque a verdade absoluta é a vacuidade. Não se preocupem, a gente vai tentar entender isso ao longo do texto, assim, tá? Bom dia, Grácia. E se não entender, tá tudo bem também. Uma vez eu vi uma declaração do Dalai Lama, ele disse, até hoje eu não entendo bem a tal da vacuidade. Então, tá tudo certo. É um fenômeno, não é a realidade. Mais uma vez, precisamos qualificar essa afirmação como uma expressão do ponto de vista último. O karma tem realidade relativa. O ponto fundamental de Nagarjuna é que o karma é criado por meio de fixação mental. Por nosso encantamento com nossos conceitos, ideias e pensamentos, nossas projeções mentais e nossa tendência inveterada a reificar tudo que pensamos. Os objetos de nossos pensamentos recebem uma realidade sólida, seja ela existente ou não. Isso é chamado de atribuição mental, processo pelo qual damos atributo aos objetos além daqueles que eles realmente têm. A gente já falou várias vezes sobre isso, né? Inclusive hoje nós temos um encontro que acontece nas sextas, mas será hoje, né? Porque amanhã eu viajo, então chegou gente, estou comunicando. Amanhã então não tem Dharma, tá, gente? Amanhã eu viajo bem de madrugada e para o aeroporto. E aí o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre o karma também na nossa aula do Yoga dos Sonhos. Vai ter muito a ver com esse livro aqui. A atribuição ou projeção tem um enorme impacto no nosso bem-estar mental. Influi em como agimos para cultivar ou não os nossos sentimentos e no modo como lidamos com as nossas emoções e pensamentos. Agora eu tiro o óculos um pouquinho e eu vejo como é que eu conseguia ler esse livro dessa forma sem óculos. E aí eu me pergunto, né, como isso aconteceu? É impossível. Por isso que eu chegava no final do dia, eu estava extremamente cansado, esgotado, assim. Olha, agora é HD. Uma coisa tão simples, né? Bota uns vidrinhos na frente, ali deu. Ao contemplar a vacuidade, pode-se relaxar a fixação da mente, mesmo em termos de karma. Vai rindo, Luana, mas tu vai chegar lá também. Mas eu tô com 56, né? E ele disse, tu foi longe demais até, né? Porque aos 40 as pessoas já estão usando óculos, né? Então eu fui bem longe. Nagarjuna afirma que se nos fixarmos nele, o que é a nossa tendência habitual, se nos fixarmos no agente, na ação e sim, assim por diante, não seremos capazes de nos libertar. Bom dia, Denise. Então, eu já falei milhares de vezes, eu acho meio chato ficar me repetindo, mas eu vou me repetir. Então eu olho para alguma coisa, né? Eu olho para esse mouse e digo, é um mouse. Eu olho para o copo e digo, é um copo. Eu olho para o celular, eu olho para o óculos e digo, é um óculos. Mas não é um óculos. Até aí vão dizer assim, tá, a gente já entendeu, né? Aí a gente já entendeu. Aí esse negócio de olhar para o óculos e dizer que é um óculos, mas não é um óculos, é para eu entender, para dar uma informação para minha mente, para ela não se apegar a essa estrutura, porque não tem, né? O que é o óculos, afinal? O óculos é um conjunto, né? Da lente, mais a armação, mais a haste, né? Mais do formato,
da estrutura dele, do material, né? Mas com o mesmo material eu posso fazer qualquer outra coisa. Então, o óculos é um material? Tá, mas eu dissolvo esse material, faço uma reciclagem, faço um carrinho. Agora é um óculos ou é um carrinho? Aí eu dissolvo o carrinho e faço uma garrafa. É um óculos, é um carrinho ou uma garrafa? Isso não é vacuidade. Isso é luminosidade. Então, o budismo ele vai tratar disso. Qual é a luminosidade da mente? É olhar para isso e ver que é um óculos, essa é a capacidade, e ver que não é um óculos. Né? Porque se eu dissolvo isso, tirando tudo, onde é que está o óculos no óculos? O óculos é uma informação que a gente dá cultural, né? Para que todo mundo fique de acordo. E óculos é só aqui no Brasil, né? Porque em inglês é glass. Então, glass é vidro, glass é óculos, glass é... Né? Inglês é uma língua muito pobre. Português é massa. Inglês é pobre. Tá? Então, é uma língua que não dá vontade. Agora, o português tem coisas maravilhosas, né? Vem de óculo, né? De óculo, óculos vem de óculo, né? O orifício, aí faz todo sentido. Então a gente tem a gente não atravessou, né? Eles quiseram inventar a linguagem e fizeram uma coisa muito tosca. Mas enfim, aí tu vai olhando pro óculos e diz que não é óculos. Essa é a capacidade de luminosidade da mente de criar. Só que aí vem mais uma coisa, quando eu crio a ideia de óculos, eu tenho que ver esse agente criando. Esse é o estado de awareness, de consciência. Eu vejo um agente, sexta consciência, criando um objeto separado de mim, mas ele não é separado de mim. Aí é vacuidade. Aí surgem outras coisas. Eu vou sempre repetir esse ensinamento para ficar cada vez mais redundante, assim, né, e vocês perceberem isso. O resultado passa a ser exatamente o oposto, pois pensar como referenciais fixos leva à proliferação conceitual, que aqui diz em sânscrito é prapanka. Basicamente, a mente começa a ficar confusa. Não só damos maior realidade ao que vemos, cheiramos, provamos e tocamos, mas começamos a imaginar que existem vários tipos de coisas que não existem. Então, por que essa coisa toda? Tá, mas para que serve eu saber se óculos é óculos, se copo é copo, se mouse é mouse, não é mouse, né? Porque se eu me pego Bom dia, Silvia. Se eu me pego as substâncias como sólidas, eu me pego as emoções também. Eu me pego uma reação interna minha, que se chama sentimento ou emoção, baseado em uma propensão kármica, né, uma fruição kármica, e eu digo, isso é a depressão, isso é eu não consigo, isso é eu fui criado assim, são impedimentos búdicos. Impedimentos búdicos significa impedimentos de ver a sua própria natureza, livre desses obstáculos, né, livre dessas obstruções, que são delusões, acreditar nessas ilusões. Então eu olho para isso. E quando eu olho para isso, Shanti, eu olho para isso e acredito nisso. Eu acredito que eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa bipolar, eu sou uma pessoa... Eu colocando rótulos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Cada vez que eu coloco essa informação, eu me afasto da minha realidade absoluta. Eu estou aqui, ele está falando de realidade absoluta e relativa. Eu estou dentro de uma realidade relativa. Ela é relativa por quê? Porque ela está relacionada a algum condicionamento. A absoluta não está relacionada a nada. Bom dia, Dea. Entenderam isso? Então eu treino a vacuidade, né, através da luminosidade da mente, de olhar para as coisas e dissolver. É um óculos, mas não é. Se eu tiro as partes dele, não é. Né? Onde está o óculos? Está na lente? Se eu tiro a lente, só a lente é o óculos? Não. É lente. Aí vai indo. Né? Aí se eu reciclo, vira um carrinho, vira uma garrafa PET, não, uma garrafa. Então, a gente vai dissolvendo isso. Mas aí eu tenho que fazer isso com as minhas emoções e meus sentimentos também. Eu tenho que fazer isso em relação ao apego que eu tenho pelas coisas. Por uma pessoa, por exemplo. Uma relação mãe e filho. Uma relação marido e esposa. Enfim, as relações. Relação de trabalho. Aí eu começo a ampliar isso. Se eu trouxer só para uma questão intelectualizada, eu não consigo aplicar o budismo no dia a dia. O budismo tem que ser aplicado no dia a dia. Ele não serve para nada. Ele fica só na área da intelectualização. Agora faz sentido para vocês aplicar a vacuidade? É por aí. Aí vocês podem estar se perguntando, não, mas eu tenho depressão. Não, tu tem um aspecto de um traço depressivo, mas tu não é isso.
Algumas condições estão se formando para que isso ocorra. Algumas propensões kármicas. Eu tenho ansiedade. Sim, tem. Mas tu não é isso. É nesse ponto que o budismo vai. Ele não vai tirar a importância disso. Ele não vai dizer que tu tem isso. O resultado pouco importa para o budismo. Porque o resultado são só condições kármicas. Agora, o que a gente tem que olhar? Quais foram as condições que se formaram? Que condições se formaram? Será que eu posso mudar essas condições? Aí eu começo a mudar as condições. Né? É isso. É aquele exemplo muito clássico, assim, né? Um adolescente. O adolescente está no quarto, faz 3 dias que não sai do quarto, né? E aí tá lá, tá num mundo à parte, assim, ele criou um samsara à parte, assim, né? Existe um lugar, assim, em que ele se movimenta. E ele se movimenta dentro desse lugar com muita habilidade. Ele tem habilidades ali, porque ele tá lá jogando videogame, tá no celular, tá no TikTok, tá fazendo o que tem que fazer, todo adolescente faz. E aí a mãe chama para almoçar, né? Ele sai com aquela cara de zumbi, assim, pela porta, depressivo, né? Porque sai de uma habilidade que ele tem para outra que ele não possui, né? Que é um mundo, assim, fora da porta do quarto. Mas dentro daquelas condições ele opera muito bem. Aí ele sai fora daquilo, ele já não consegue operar muito, porque na mesa vai dizer, mas arruma essa postura, senta direito, come direito, pega o garfo com a mão certa, não sei o que, blá, blá, blá. Fica aquela ladainha, né? Aquela conversa fiada dos pais, né? Os pais são assim. E aí, aquela coisa assim que ali não funciona. Então, o que mudou? Mudou as condições. Dentro daquele ambiente ele é um, dentro daquele outro ambiente ele é outro. E a gente não é assim também? Não é dessa forma? Tô morrendo de cansada. Vamos pra balada, tô pronto. É isso. Muda as condições, muda o resultado. Mas a gente não aceita isso. Tem muita coisa, né? Então, não só damos maior realidade ao que vemos, cheiramos, provamos e tocamos, mas começamos a imaginar que existem vários tipos de coisas que não existem. Deus, alma e coisas dessa natureza são exemplos disso, de acordo com Nagarjuna. O simples fato de podermos pensar em algo induz a nossa tendência a pensar que deve haver um objeto real correspondente a esse pensamento. Aparentemente, nos parece muito lógico pressupor que se somos capazes de pensar em um ser assim e assado, esse ser deve existir. De outra forma, de onde viria a capacidade de pensar nele? Os filósofos e teólogos ocidentais do passado usaram esse argumento para sustentar a existência de um ser onipotente e onisciente, insistindo que a nossa habilidade nessa faculdade mental, a capacidade de imaginar um ser onisciente, prova que esse ser deve existir. Então é uma questão de lógica, né? Mas a lógica aí não consegue ser aplicada. Não tem como. Acho que nós vamos parar por aqui. Isso, vamos parar aqui. Senão vai ficar muito longo. Vamos fazer uma prática? Estabilização. Tudo bem com vocês? Tudo bem até aí? Compreenderam? Discordam? Podem discordar. Tudo é debate. Deixe o corpo numa postura natural para hoje. Assumindo uma postura de atenção, elevando o pescoço, alongando o pescoço, mesmo deitado. Quem estiver deitado, alongue o pescoço, alongue as costas, solte os braços. Quem estiver sentado e puder e não estiver dirigindo, solte os braços. Só pare o que está fazendo agora, dê esse tempo para você. É uma questão de autocuidado, autocompaixão, amor próprio. Vá levando essa atenção às sensações do corpo.
levando a sua atenção aos pensamentos, observe os pensamentos surgirem e desaparecerem ou permanecerem. Vá ativando a consciência que observa. Mas um observador sem julgamento. Vá fluindo nesse espaço livre de julgamentos. Os olhos podem estar semiabertos ou fechados, como preferir nesse momento. Veja se é possível se conectar com esse ir e vir da respiração, seja lá onde ela se pronuncie. Nesse movimento que o corpo faz para respirar, sem precisar mudar a respiração. Talvez, se fechar os olhos, vá perceber melhor essa atividade natural do corpo. Se precisar, você pode colocar uma mão no peito e outra no abdômen. Percebendo que não há nenhuma necessidade de controle ou esforço. Você precisa apenas soltar. Não há nada a fazer. Apenas solte qualquer controle. Se conecte com esse corpo, com essa respiração. Aos poucos vá abrindo os olhos, fazendo pequenos movimentos, mexendo as mãos, o pescoço. Os que vão permanecer, permaneçam na prática. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Gente, amanhã não haverá Despertando com Dharma, certo? Eu vou a São Paulo de madrugada e a gente retorna na segunda-feira, tá bem? Uma boa quinta para vocês e um bom final de semana.